nas salas douradas do Palácio de Suzã, onde o marfim encontrava o cedro do Líbano e os tapetes persas sussurravam histórias de terras distantes, uma jovem judia caminhava em silêncio pelos corredores que decidiriam o destino de uma nação inteira. Esta é a história de Esther, a mulher que escondeu sua identidade para salvar seu povo. E hoje você vai descobrir como a coragem pode florescer, mesmo quando tudo parece perdido, como uma estrela que brilha mais forte na escuridão mais densa. O Império Persa se estendia desde a Etiópia até a Índia, 127 províncias sob o cetro do rei Assuero, um homem cujo poder ecoava pelos 4 ventos do mundo conhecido. Mas nos salões onde o ouro refletia a luz das tochas, onde os servos caminhavam sobre mosaicos que contavam a glória dos reis antigos, um segredo guardado por uma jovem órfã mudaria para sempre os rumos da história. Entre os aromas de nardo e canela que perfumavam o ar, entre o murmúrio das fontes e o tinir suave dos ornamentos de prata, Esther carregava consigo mais do que beleza. Carregava o destino de seu povo nas mãos delicadas que aprenderam a orar, antes mesmo de segurar uma flor. Imagine por um momento as noites persas, quando o vento do deserto trazia o cheiro das especiarias vindas de caravanas distantes, e as estrelas pareciam diamantes espalhados sobre o veludo negro do céu. Era nesse cenário que nossa história começava a se desenrolar, numa época em que ser judeu em terra estrangeira significava carregar 2 identidades. Aquela que o mundo via é naquela que o coração guardava como um tesouro escondido. E antes de seguirmos viagem por estes caminhos dourados da antiguidade, se este clima e esta história estão tocando o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Sua presença é a chama que ilumina este caminho antigo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Você sabia que no Império Persa as mulheres da nobreza usavam véus, feitos de seda tão fina que pareciam névoa colorida, e que os jardins do Palácio de Suzã tinham um sistema de irrigação tão sofisticado que fazia as flores desabrocharem mesmo no coração do deserto? Mardoqueu, primo e pai adotivo de Esther, caminhava pelas ruas empoeiradas de Suzã, carregando nos ombros curvados o peso de quem conhece os segredos do tempo. Ele sabia que os ventos da mudança soprariam em breve, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não abandona seus filhos, nem mesmo quando eles se encontram em terras distantes, falando línguas estrangeiras, vivendo sob leis que não foram escritas por mãos que conheceram o Sinai. Nas tardes, quando o sol se punha como mel derretido sobre as muralhas de pedra, ele ensinara à jovem Esther não apenas a beleza da descrição, mas o poder que reside no coração, que confia mesmo quando não consegue enxergar o amanhã. As mulheres judias daquela época aprendiam desde pequenas que a verdadeira beleza não estava nos cosméticos egípcios ou nos perfumes árabes, mas na sabedoria que vem de gerações que caminharam pelo deserto guiadas apenas por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Esther crescera ouvindo essas histórias ao pé do fogo, quando Mardoqueu contava sobre o tempo em que o povo vivia em Jerusalém, quando o templo ainda ecoava com os cânticos dos levitas e o cheiro dos sacrifícios subia como incenso até as narinas do Altíssimo. O palácio real se erguia como uma montanha de mármore e ouro no coração de Suzã, seus jardins suspensos desafiando a aridez do deserto, com rosas que pareciam ter sido pintadas pelos dedos do próprio Criador. Ali, entre pavilhões onde o rei dava banquetes que duravam meses,
onde o vinho corria como rios e a música nunca cessava, um drama divino estava prestes a começar. Porque às vezes Deus escolhe os palcos mais improváveis para suas maiores revelações, e às vezes usa as pessoas mais simples para realizar os milagres mais extraordinários. Esther não sabia ainda que seus passos a levariam diante do trono mais poderoso da terra, que suas palavras decidiriam entre a vida e a morte de milhares, que sua fé seria testada como ouro no fogo. Tudo o que ela sabia era que o vento noturno que entrava por sua janela trazia consigo o perfume das oliveiras distantes, lembrando-a de uma terra que ela nunca vira, mas que seu coração conhecia através das canções que Mardoqueu murmurava nas noites de lua cheia. E assim, enquanto as estrelas persas brilhavam sobre Suzã, enquanto as sentinelas caminhavam pelas muralhas e os mercadores preparavam suas caravanas para jornadas que durariam semanas, o destino tecia silenciosamente sua trama dourada, preparando uma história que seria contada por gerações que ainda não haviam nascido. Mas o que Esther ainda não sabia era que o próprio rei estava prestes a tomar uma decisão que mudaria para sempre os rumos do palácio e abriria a porta para que uma jovem judia se tornasse a mulher mais poderosa do mundo antigo. Nos salões de festas do Palácio Real, onde colunas de mármore sustentavam um teto pintado com as constelações persas e o chão de mosaico refletia a luz de milhares de lamparinas douradas, o rei Assuero oferecia um banquete que já durava 180 dias. O vinho de Helbon corria como rios vermelhos entre as mesas de ébano incrustadas com pedras preciosas, e o aroma de cordeiro assado com especiarias do Oriente se misturava ao perfume de rosas damascenas que enfeitavam cada canto da sala. Era o 3º ano do reinado de Assuero, e o monarca queria que todo o mundo conhecido soubesse da grandeza do Império Persa. Príncipes vindos da Média, sátrapas da Babilônia, nobres da Assíria, todos se curvavam diante da magnificência de um rei que controlava territórios desde o rio Indo até as águas do Mediterrâneo. Os servos caminhavam entre os convidados carregando bandejas de ouro puro, oferecendo frutas que vinham dos jardins reais, figos doces como mel, uvas que pareciam ametistas, tâmaras rechonchudas que derretiam na língua como manteiga perfumada. Você sabia que nos banquetes persas os convidados bebiam em taças de materiais diferentes conforme sua posição social? Os reis usavam ouro puro, os príncipes prata cravejada de rubis e os nobres menor importância recebiam taças de bronze polido que brilhava como espelhos sob a luz das tochas. Mas enquanto os homens celebravam nos salões principais, a rainha Vasti oferecia seu próprio banquete às mulheres nobres do reino. Nos aposentos femininos decorados com tecidos de damasco, onde fios dourados contavam histórias de deusas persas, ela recebia as esposas dos príncipes e as filhas dos governadores. Vasti era conhecida por sua beleza extraordinária, cabelos negros como a noite sem lua, olhos que lembravam safiras do Ceilão e uma pele tão alva quanto as neves do Monte Ararat. As mulheres persas daquela época viviam em mundos separados dos homens, especialmente durante os banquetes reais. Elas tinham seus próprios aposentos, seus próprios jardins, suas próprias festividades. Entre almofadas de seda bordadas à mão e tapetes onde cada nó contava uma história ancestral, elas conversavam sobre poesia, música e os mistérios da natureza feminina que os homens jamais compreenderiam completamente. No 7º dia do banquete, quando o vinho já havia aquecido o coração do rei e dos seus convidados,
quando as risadas ecoavam pelos corredores de mármore como música celestial, Assuero tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso da história. Ele chamou seus 7 eunucos, Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcás, homens em quem confiava como se fossem seus próprios irmãos, e deu uma ordem que fez o silêncio descer sobre a sala como uma névoa espessa. Tragam a rainha Vasti diante de todos os príncipes e povos, disse o rei, sua voz ecoando entre as colunas douradas, para que vejam a sua formosura, porque era formosa à vista. O pedido era incomum, quase impensável na cultura persa, mas rainha não aparecia diante de homens estranhos, especialmente durante um banquete onde o vinho havia solto as línguas e aquecido os corações. Era como pedir que uma estrela descesse do céu para dançar na palma da mão. Os eunucos caminharam pelos corredores perfumados até os aposentos femininos, seus passos ecoando suavemente sobre os tapetes persas que cobriam o chão de mármore. Quando chegaram diante da rainha Vasti, ela estava sentada em uma cadeira de madeira de sândalo, seus cabelos presos, com presilhas de ouro, onde pequenos diamantes brilhavam como gotas de orvalho matinal. Ao seu redor, as damas da corte bordavam tecidos finos e conversavam em vozes melodiosas que lembravam o canto de rouxinóis nos jardins do palácio. Quando os eunucos transmitiram o pedido do rei, Vasti sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Seus olhos de safira se fixaram na janela onde a lua cheia iluminava os jardins repletos de jasmins em flor. E por um momento que pareceu uma eternidade, ela pesou as palavras que mudaram sua vida para sempre. Não irei, disse ela com uma voz firme como as montanhas da Média, calma como as águas do rio Eufrates. A resposta de Vasti atravessou o palácio como um raio em noite de tempestade. Nos salões onde os príncipes aguardavam a aparição da rainha mais bela do mundo, o silêncio se fez pesado como chumbo derretido. O rei Assuero sentiu a ira subir por sua garganta como lava de vulcão. Suas faces ficaram vermelhas como o vinho que havia bebido e seus olhos brilharam com uma luz perigosa que fez os cortesãos recuarem instintivamente. Você consegue imaginar a tensão daquele momento? Um império inteiro contido na respiração de um homem que havia sido desafiado diante dos representantes de 127 províncias. O orgulho de Assuero havia sido ferido como uma águia atingida por uma flecha em pleno voo, e a sabedoria dos antigos dizia que a ira de um rei é como o rugido de um leão jovem. Quando ecoa, toda a floresta se cala em reverência e terror. Nos jardins do palácio, as flores continuavam a exalar seus perfumes na brisa noturna, alheias ao drama humano que se desenrolava entre paredes de mármore e cortinas de púrpura. As estrelas brilhavam com a mesma serenidade de sempre, testemunhas silenciosas de mais um capítulo na infinita história dos corações humanos, que às vezes escolhem o orgulho quando deveriam escolher a sabedoria, e às vezes escolhem a coragem quando o mundo espera submissão. Mas o que ninguém no palácio podia imaginar era que a recusa de uma rainha abriria o caminho para que uma jovem judia, criada na simplicidade e educada na fé, se tornasse a mulher mais influente do império mais poderoso da terra. Na Câmara do Conselho Real, onde 7 príncipes persas se sentavam em cadeiras de marfim incrustadas com pedras da Arábia, o ar pesava como incenso denso, enquanto o rei Assuero buscava sabedoria para lidar com a situação sem precedentes que Vasti havia criado. Estes homens não eram conselheiros comuns. Eram os 7 nobres do reino que tinham acesso direto ao rei.
conhecedores das leis dos medos e dos persas, homens cuja palavra podia decidir o destino de províncias inteiras: Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Seus nomes ecoavam com o peso da autoridade ancestral, e suas barbas grisalhas falavam de décadas passadas navegando pelas águas traiçoeiras da política imperial. Quando Assuero lhes perguntou o que deveria ser feito com uma rainha que desobedeceu ao comando real diante de todo o reino, foi Memucã quem se levantou, sua voz grave cortando o silêncio como uma espada afiada. A rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, disse ele, suas palavras medidas como ouro na balança, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. E então, com a sabedoria sombria de quem conhece o coração humano, Memucã pintou um quadro que fez o sangue do rei ferver, porque a notícia do ato da rainha chegará a todas as mulheres de modo que desprezarão a seus maridos e dirão: o rei Assuero mandou que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, porém, ela não veio. Você sabia que no Império Persa existia o conceito de lei imutável? Uma vez que o rei assinasse um decreto com seu anel real, nem ele mesmo podia revogá-lo. Era como esculpir palavras na rocha eterna das montanhas. Permaneciam para sempre, inquebrantáveis como os picos nevados que tocam as nuvens. A visão de Memucã era clara, como água de fonte. Se as mulheres de todo o império soubessem que uma rainha podia desobedecer a seu marido sem consequências, a própria estrutura da sociedade persa desmoronaria como areia movediça. Nos lares dos mercadores de Babilônia, nos palácios dos governadores da Síria, nas tendas dos nômades que pastoreavam rebanhos nas estepes, as esposas poderiam erguer suas cabeças e questionar a autoridade de seus maridos. Portanto, se parecer bem ao rei, continuou Memucã, saia dele um edito real e escreva-se entre as leis dos persas e dos medos, para que não seja mudado, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê a dignidade real dela a outra que seja melhor do que ela. O conselho aprovou por unanimidade. Era como se 7 águias tivessem falado com uma só voz, e suas palavras voaram pelos corredores do palácio, carregando o peso do destino. O rei Assuero, ainda ferido em seu orgulho, mas agora armado com a sabedoria de seus conselheiros, ordenou que escribas fossem chamados imediatamente. Eles vieram correndo, suas túnicas esvoaçando como asas, carregando rolos de pergaminho fino e penas de ganso afiadas como lâminas. Nas salas dos escribas, iluminadas por dezenas de lamparinas que faziam as sombras dançarem nas paredes caiadas, homens habilidosos começaram a redigir o decreto que mudaria para sempre a história de 2 mulheres, uma que perderia tudo por causa de sua recusa, e outra que ganharia tudo por causa de sua obediência. A tinta, ainda úmida, brilhava sobre o pergaminho como sangue fresco, e cada palavra escrita ecoava com o peso da eternidade. O decreto foi selado com o anel real de Assuero, um sinete de ouro maciço onde estava gravada a imagem de um leão alado, símbolo do poder persa que se estendia como asas sobre todo o mundo conhecido. Quando a cera vermelha tocou o pergaminho e recebeu a marca do anel, o destino de Vasti foi selado tão definitivamente quanto se tivesse sido esculpido nas tábuas de pedra que Moisés trouxe do Sinai. Mensageiros partiram de Suzã como flechas disparadas por um arco poderoso, cavalgando pelos caminhos empoeirados que ligavam a capital às 127 províncias do império. Eles levavam consigo não apenas pergaminhos selados, mas o eco de uma decisão
que reverberaria pelos séculos. Nas cidades da Média, nas montanhas da Armênia, nos vales férteis da Mesopotâmia, nas costas do Mar Negro, o decreto seria lido em voz alta nas praças públicas. Todo homem seja senhor em sua casa. Proclamavam os mensageiros, suas vozes ecoando entre as muralhas de pedra e os telhados de argila, e fale segundo a língua do seu povo. Era mais do que um decreto real. Era uma tentativa de manter a ordem numa época em que os impérios eram vastos demais para serem controlados apenas pela força das armas e dependiam da harmonia doméstica para manter a paz social. Enquanto isso, nos aposentos que um dia foram de Vasti, agora vazios como tumbas abandonadas, apenas o perfume de rosas permanecia como lembrança de uma rainha que escolheu a dignidade ao invés da submissão. As cortinas de seda ainda tremulavam na brisa que entrava pelas janelas, e os espelhos de bronze polido refletiam apenas o vazio, como se soubessem que uma era havia terminado. Mas, nos bairros judaicos de Suzã, onde Mardoqueu caminhava pensativo entre as casas de adobe e os pátios onde crianças brincavam ao pôr do sol, algo se mexia no ar como uma promessa não pronunciada. Porque quando Deus fecha uma porta, às vezes é apenas para abrir um portão, e o que estava por vir seria maior do que qualquer coração humano poderia imaginar. Passaram-se meses desde que o decreto de Assuero ecoou pelas 127 províncias, e quando a poeira da ira real se assentou como areia do deserto depois de uma tempestade, o coração do rei começou a sentir o vazio que uma decisão tomada no calor da emoção pode deixar. Nas noites longas de Suzã, quando apenas o canto dos grilos quebrava o silêncio dos jardins reais e a lua se refletia nas águas paradas das fontes de mármore, Assuero caminhava pelos corredores do palácio e se lembrava de Vasti. Os cortesãos, homens sábios que haviam aprendido a ler o coração dos reis, como mercadores, leem as estrelas para navegar pelas rotas comerciais, perceberam a melancolia que começava a pesar sobre os ombros reais como um manto de chumbo. Foi então que se aproximaram do rei com uma proposta que fez seus olhos brilharem como diamantes sob a luz do sol. Busquem-se para o rei donzelas virgens e formosas. Sugeriram eles suas vozes suaves como mel de tâmaras. A ideia era grandiosa, como tudo no Império Persa. Em cada província seria escolhido um oficial responsável por encontrar as jovens mais belas da terra, mulheres cuja formosura rivalizaria com as estrelas do céu e cuja graça poderia conquistar o coração de qualquer rei. Elas seriam trazidas para Suzã, para a casa das mulheres que ficava nos jardins do palácio, onde receberiam cuidados que transformariam mesmo uma camponesa na mulher mais refinada do mundo. Você sabia que no harém persa as candidatas à rainha passavam 12 meses em preparação? 6 meses com óleo de mirra para purificar a pele e 6 meses com especiarias aromáticas e ungüentos femininos. Era como transformar uma pedra bruta numa joia digna da coroa imperial. Hegai, o eunuco do rei que estava encarregado das mulheres, era um homem cuja sabedoria em assuntos femininos era conhecida em todo o palácio. Suas mãos, que jamais conheceram o toque de uma espada, haviam se tornado especialistas em reconhecer a beleza que vem não apenas dos traços do rosto, mas da luz que brilha nos olhos quando uma alma nobre habita um corpo gracioso. Ele conhecia os segredos dos cosméticos egípcios, os perfumes árabes que faziam as flores do jardim parecerem sem cheiro, e as técnicas de embelezamento que vinham da Índia distante. Em toda a extensão do império, desde as montanhas onde o ar é tão puro
que parece cristal líquido, até as planícies onde o trigo ondula como mares dourados sob o vento, oficiais reais começaram sua busca. Eles procuravam não apenas beleza física, mas aquela qualidade indefinível que faz uma mulher brilhar como uma lâmpada acesa em noite escura, a combinação de graça, inteligência e dignidade que pode conquistar não apenas o olhar, mas o coração. Em Suzã, na parte da cidade onde viviam as famílias judaicas que haviam permanecido na Pérsia depois que alguns de seus irmãos retornaram para reconstruir Jerusalém, Mardoqueu observava tudo com os olhos de quem conhece os caminhos misteriosos da providência. Ele havia criado Ester desde que ela ficou órfã, vendo-a crescer de uma menina tímida numa jovem cuja beleza desabrochava como uma rosa de Saron na primavera. Ester tinha aquela beleza que não grita, mas sussurra, que não conquista pela força, mas pela suavidade. Seus olhos eram como águas profundas, onde se podia ver o céu refletido, e quando ela sorria, era como se o sol nascesse depois de uma longa noite de inverno. Mas mais do que isso, ela carregava consigo a sabedoria discreta de quem foi educada no temor do Senhor, a gentileza de quem aprendeu que a verdadeira nobreza vem do coração. Quando os oficiais do rei chegaram ao bairro onde ela vivia, Ester estava no pátio de casa, ajudando Mardoqueu a preparar as refeições da tarde. Ela usava um vestido simples de linho branco que realçava sua pele como marfim polido, e seus cabelos castanhos caíam sobre os ombros como seda tecida pelos dedos de anjos. No momento em que os olhos dos oficiais pousaram sobre ela, souberam que haviam encontrado uma joia rara. Mas Mardoqueu, homem prudente que havia aprendido nas escrituras sagradas que o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, deu a Ester um conselho que se tornaria a chave de sua sobrevivência no palácio. Não declares o teu povo, nem a tua parentela, disse ele, sua voz carregada com o peso de quem enxerga além do horizonte visível. Era um conselho nascido da sabedoria de quem conhece os tempos e as estações. No Império Persa, ser judeu não era necessariamente um problema, mas em tempos de incerteza política era melhor manter certas informações guardadas como tesouros em cofres enterrados. Ester compreendeu sem precisar de explicações. Ela havia sido educada na arte da discrição, virtude essencial para quem vive em terra estrangeira. Assim, numa tarde dourada, quando o sol começava a se pôr sobre Suzã, pintando o céu com tom de safira e ametista, Ester foi levada para o palácio real como centenas de outras jovens de todo o império. Mas, ao contrário das outras, que iam cheias de sonhos de glória e poder, ela caminhava com a serenidade de quem confia que existe um plano maior do que qualquer ambição humana poderia traçar. Nos portões do palácio, enquanto guardas com lanças douradas verificavam os documentos e escribas anotavam nomes em rolos de pergaminho, ninguém poderia imaginar que aquela jovem judia, de aparência delicada, carregava consigo o destino de uma nação inteira, e que seu nome seria lembrado enquanto houver estrelas no céu para contar as histórias dos justos. Na casa das mulheres, construída nos jardins do palácio como um pavilhão de mármore rosado, onde a luz filtrava através de cortinas de linho fino, Ester encontrou um mundo completamente diferente de tudo que havia conhecido na simplicidade do lar de Mardoqueu. As salas eram decoradas com mosaicos que contavam histórias de deusas persas. As paredes exalavam perfume de sândalo e jasmim, e o chão de pedra polida refletia os raios dourados do sol que entravam pelas janelas abertas para jardins onde pavões caminhavam entre roseiras
carregadas de flores. Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres, era um homem de meia idade, cuja experiência em transformar jovens provinciais em candidatas dignas do trono real era conhecida em todo o império. Quando seus olhos pousaram sobre Esther pela primeira vez, ele viu algo que o fez parar no meio do corredor como um viajante que avista um oásis inesperado no deserto. Não era apenas a beleza natural da jovem, mas uma qualidade mais rara, a combinação de graça e humildade que não pode ser ensinada, apenas reconhecida. Esta, murmurou ele para si mesmo, tem o brilho de uma rainha. E desde o primeiro momento, Esther alcançou o favor diante dele de uma maneira que surpreendeu até mesmo as servas mais antigas da Casa das Mulheres. Hegai determinou que ela recebesse os melhores ungüentos, as melhores servas e os melhores aposentos, 7 donzelas escolhidas especialmente para cuidar dela, e um quarto situado na parte mais bonita da Casa das Mulheres, onde a vista alcançava os jardins suspensos, que eram uma das maravilhas de Suzã. Você sabia que os ungüentos usados na preparação das candidatas à rainha continham mais de 30 ingredientes diferentes? Mirra da Arábia, óleo de rosas da Pérsia, ambergris, que vinha das costas do Oceano Índico, e especiarias tão raras que seu valor equivalia ao salário de um trabalhador comum por vários anos. As manhãs na Casa das Mulheres começavam antes do nascer do sol, quando o ar ainda carregava o frescor da noite e o perfume das flores noturnas que desabrochavam apenas na escuridão. Esther e as outras candidatas eram banhadas em águas perfumadas com pétalas de rosa, suas peles massageadas com óleos que vinham de terras tão distantes que suas caravanas levavam meses para chegar a Suzã. Os banhos eram feitos em banheiras de mármore esculpido, onde águas mornas corriam por canais subterrâneos que mantinham a temperatura perfeita. Durante os primeiros 6 meses, o tratamento era focado na purificação com óleo de mirra, uma resina aromática que não apenas perfumava, mas também amaciava a pele até que ela ficasse suave como seda. As servas aplicavam o óleo com movimentos circulares que haviam aprendido de suas mães e avós, técnicas passadas de geração em geração como segredos preciosos. O cheiro da mirra impregnava os corredores da Casa das Mulheres, criando uma atmosfera de mistério e preparação sagrada. Esther, educada na simplicidade judaica, inicialmente se sentiu perdida em meio a tanto luxo, mas sua natureza sábia logo percebeu que poderia aprender com tudo aquilo sem perder sua essência. Ela observava as outras jovens. Algumas vinham de famílias nobres da Babilônia, outras eram filhas de mercadores ricos de Ecbátana, algumas até mesmo princesas de reinos vassalos, e notava como cada uma reagia diferentemente ao tratamento real. Algumas se mostravam arrogantes, tratando as servas como se fossem invisíveis. Outras se deixavam levar pela vaidade, passando horas admirando-se nos espelhos de bronze polido que cobriam as paredes dos aposentos. Mas Esther escolheu um caminho diferente. Ela tratava as servas com gentileza, como se fossem suas irmãs, e dedicava tempo não apenas ao embelezamento do corpo, mas também ao cultivo da mente e do espírito. Nas tardes, quando o calor do deserto tornava o ar pesado mesmo dentro do palácio, as candidatas descansavam em divãs cobertos com tecidos de seda, enquanto músicas suaves eram tocadas por arpistas habilidosos que faziam suas cordas cantarem como pássaros no amanhecer. Era nesses momentos que Esther mais sentia falta das conversas simples com Mardoqueu, dos cânticos hebraicos que ele murmurava ao anoitecer, das orações que ela havia aprendido a fazer
antes mesmo de saber ler. Mardoqueu, fiel ao seu costume, passava todos os dias caminhando diante do pátio da casa das mulheres para saber como Ester estava e o que lhe havia acontecido. Ele não podia vê-la, mas às vezes recebia notícias através das servas que saíam para comprar suprimentos no mercado. Essas informações chegavam até ele como gotinhas de água para um homem sedento. Ela estava bem. Era querida por Hegai. Não havia adoecido como algumas das outras jovens que não se adaptaram ao clima da preparação. Durante esses meses, Ester aprendeu não apenas os segredos da beleza persa, mas também os costumes da corte, as linguagens silenciosas dos gestos e olhares que governavam a vida no palácio. Ela descobriu que um sorriso no momento certo valia mais do que 1000 palavras, que a humildade verdadeira brilha mais do que qualquer joia, e que a paciência é uma virtude mais preciosa do que todos os perfumes da Arábia. As servas que cuidavam dela, inicialmente apenas cumprindo suas obrigações, logo se afeiçoaram à jovem que as tratava com respeito e gentileza. Elas começaram a compartilhar com Ester os segredos de suas próprias culturas, receitas de beleza que vinham da Etiópia, técnicas de relaxamento que aprenderam na Índia, histórias de rainhas antigas que governaram com sabedoria e graça. E assim, os meses passaram como pétalas de rosa levadas pelo vento, cada dia trazendo Ester mais perto do momento em que ela seria apresentada ao rei, sem saber que cada gota de óleo, cada banho perfumado, cada lição de etiqueta estava preparando-a não apenas para conquistar o coração de Assuero, mas para salvar a vida de seu povo quando a escuridão ameaçasse cobrir as estrelas da esperança. Chegara o momento que todas as candidatas aguardavam com um misto de esperança e temor: a apresentação ao rei Assuero. Já se completaram os 12 meses de preparação, 6 com óleo de mirra e 6 com especiarias aromáticas. E agora, cada jovem teria sua única oportunidade de conquistar o coração do homem mais poderoso da terra. Ester observava pelas janelas de seus aposentos como a tarde de dezembro se transformava lentamente em noite, as estrelas começando a aparecer uma a uma no céu de veludo negro, como diamantes bordados por mãos divinas. No 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do rei Assuero, chegou a vez de Ester. Ela havia passado a manhã em oração silenciosa, lembrando-se das palavras que Mardoqueu lhe sussurrava quando era criança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não eram apenas palavras bonitas para ela, eram a âncora de sua alma em meio à tempestade de incertezas que a vida no palácio havia se tornado. Hegai veio pessoalmente escolher os ornamentos que Ester levaria para a presença do rei. Era costume que cada candidata pedisse tudo o que quisesse para sua apresentação: joias raras, vestidos tecidos com fios de ouro, perfumes que custavam fortunas, ornamentos para os cabelos feitos pelos melhores artesãos do império. Mas Ester, com a sabedoria que vem do coração puro, disse simplesmente: não pedirei nada, além daquilo que Hegai, eunuco do rei, ordenar. A escolha surpreendeu até mesmo o próprio Hegai. Ele estava acostumado com jovens que exigiam os tesouros mais caros do tesouro real, que queriam brilhar como sóis em meio à escuridão. Mas a simplicidade de Ester revelava uma confiança mais profunda. Ela sabia que a verdadeira beleza não precisa de adornos excessivos para brilhar, como uma pérola que é perfeita em sua simplicidade natural. Você sabia que no Antigo Oriente Próximo acreditava-se que a beleza de uma mulher podia ser medida não apenas por sua aparência, mas pela luz que emanava de seus olhos? Os persas tinham uma palavra
Far, que descrevia essa luminosidade interior que alguns seres humanos possuem, e Esther a tinha em abundância. Hegai escolheu para ela um vestido de seda azul real, da cor do céu, quando o sol se põe atrás das montanhas, bordado com fios de prata que pareciam estrelas capturadas e tecidas por mãos celestiais. Nos cabelos, apenas uma tiara simples de ouro branco cravejada com safiras que faziam seus olhos parecerem ainda mais profundos. Um colar de pérolas do Mar Vermelho adornou seu pescoço como gotas de luar cristalizado, e em seus pulsos, braceletes delicados que tintinavam suavemente a cada movimento como música distante. Quando Esther caminhou pelos corredores do palácio rumo aos aposentos reais, acompanhada pelas 7 servas que Hegai havia escolhido para ela, parecia uma aparição saída dos sonhos de um poeta. Guardas postados ao longo do caminho baixavam involuntariamente suas lanças quando ela passava, não em reverência protocolar, mas numa admiração instintiva diante de algo verdadeiramente belo. O aposento do rei era uma obra-prima da arquitetura persa. Colunas de mármore negro sustentavam um teto pintado com as constelações. O chão era coberto com tapetes tão finos que pareciam ter sido tecidos com fios de arco-íris, e lamparinas de ouro queimavam óleos aromáticos que enchiam o ar com perfumes que pareciam ter sido destilados do próprio paraíso. Assuero aguardava sentado em uma poltrona de ébano incrustada com pedras preciosas, vestindo túnicas de púrpura real que realçavam sua presença majestosa. Quando Esther entrou no aposento e seus olhos encontraram os do rei, algo aconteceu que nem todos os conselheiros reais, nem todos os sábios do império poderiam ter previsto. Foi como se 2 estrelas que vagaram sozinhas pelo céu infinito finalmente se encontrassem e reconhecessem uma na outra a luz que sempre procuraram. Assuero sentiu o coração acelerar de uma forma que não acontecia desde seus dias de juventude, quando o mundo ainda parecia cheio de possibilidades infinitas. Esther se aproximou com a graça de uma gazela, caminhando pelos campos de Saron na primavera, seus movimentos fluidos como água corrente, seus olhos baixos em humildade respeitosa, mas sua presença irradiando uma dignidade que não podia ser fingida nem aprendida. Quando ela se curvou diante do rei, foi com a naturalidade de quem reconhece a autoridade legítima, sem servilismo, mas com o respeito genuíno de uma alma nobre. O rei a fez levantar com um gesto suave de sua mão, adornada com o anel real, e quando ela ergueu os olhos para encontrar os dele, Assuero viu neles não a ambição calculista que havia percebido nas outras candidatas, nem a timidez artificial de quem finge modéstia. Viu, em vez disso, uma serenidade profunda, como se ela carregasse consigo a paz dos jardins secretos, onde apenas as flores mais raras conseguem florescer. Eles conversaram durante horas que pareceram minutos sobre assuntos que fluíam naturalmente: a beleza dos jardins do palácio, a música que vinha dos aposentos distantes, a luz das estrelas que entrava pelas janelas abertas. Assuero descobriu-se falando não como um rei para uma súdita, mas como um homem para uma mulher que despertava nele não apenas o desejo, mas algo muito mais raro e precioso, o anseio por companheirismo verdadeiro. Quando a noite avançou e chegou a hora de Esther se retirar, o rei já sabia em seu coração que não precisava ver mais nenhuma candidata. Como reconhecer uma joia autêntica quando se passou a vida inteira vendo imitações, ele soube que havia encontrado sua rainha. Esther ganhou favor e benevolência diante dele mais do que todas as virgens, e Assuero pôs a coroa real sobre sua cabeça,
fazendo-a rainha em lugar de Vasti. Nos jardins do palácio, enquanto Ester caminhava de volta para seus aposentos, com o coração cheio de gratidão e temor, reverente pelo que havia acontecido, as estrelas brilhavam com uma intensidade especial, como se soubessem que haviam testemunhado o primeiro passo de uma história que ecoaria pela eternidade. Uma história onde o amor e a providência divina se encontrariam para salvar um povo inteiro da destruição. Nos dias dourados que se seguiram à coroação de Ester como rainha da Pérsia, quando o palácio de Suzã celebrava com banquetes que duravam semanas e presentes reais foram distribuídos por todas as províncias do reino, um homem caminhava pelos corredores do poder com ambições que cresciam como sombras ao entardecer. Ramã, filho de Hamedata, a Gagita, havia sido elevado pelo rei Assuero acima de todos os príncipes que estavam com ele, recebendo honras que faziam sua alma se inflar como odre cheio de vinho forte. Ramã não era um homem comum. Descendia dos Amalequitas, povo antigo que havia sido inimigo de Israel desde os dias de Moisés, quando atacaram os hebreus pelas costas durante a travessia do deserto. Essa inimizade ancestral corria em suas veias como veneno destilado através de gerações, e embora ele não soubesse ainda da origem judaica da nova rainha, seu ódio pelos descendentes de Abraão queimava em seu peito como brasas que nunca se apagam completamente. O rei havia ordenado que todos os servos reais que estavam à porta do rei se curvassem e se prostrassem diante de Ramã, pois assim havia o rei ordenado a seu respeito. Era uma honra extraordinária, reservada apenas para aqueles em quem o monarca depositava total confiança. Por todo o palácio, quando Amã passava com suas vestes de primeira qualidade, bordadas com fios de ouro, e seu andar altivo, de quem se sabe poderoso, guardas e cortesãos se dobravam diante dele como trigo curvado pelo vento. Você sabia que na cultura persa, a prostração diante de um oficial do rei não era apenas um gesto de cortesia, mas uma demonstração de que o poder real fluía através daquela pessoa? Era como reconhecer que servir aquele homem era servir ao próprio rei, e desobedecer-lhe equivalia a desobedecer ao trono imperial. Mas havia um homem que permanecia ereto como cedro do Líbano quando Amã passava, Mardoqueu, o judeu que se assentava à porta do rei. Dia após dia, enquanto outros se curvavam como juncos à beira do rio, Mardoqueu permanecia de pé, seus olhos fixos no horizonte, sua postura digna como a de um príncipe que conhece sua verdadeira linhagem. Não era orgulho ou desrespeito que o mantinha ereto, mas algo mais profundo, a convicção de que existe apenas um diante de quem o homem deve se prostrar por completo. Os servos do rei que estavam à porta do rei falavam a Mardoqueu dia a dia: "Por que transgrides o mandamento do rei?" Suas vozes carregavam preocupação genuína, pois conheciam Mardoqueu como homem justo e não entendiam por que ele se colocava em perigo dessa forma. Mas, quando ele lhes disse que era judeu, eles compreenderam que se tratava de uma questão de consciência mais profunda do que qualquer protocolo palaciano. Ramã, inicialmente ocupado com os prazeres de seu poder recém-adquirido, demorou algumas semanas para notar a insubordinação de Mardoqueu. Mas, quando finalmente seus olhos pousaram sobre o homem que permanecia de pé, enquanto todos os outros se curvavam, a ira subiu por sua garganta como lava de vulcão em erupção. Seus olhos se estreitaram como os de uma serpente prestes a atacar, e suas mãos se fecharam em punhos que tremiam de raiva contida. Durante noites insones, Amã caminhava pelos jardins de seu palácio particular,
seus passos ecoando sobre mosaicos que contavam a glória de seus antepassados, planejando como punir aquela afronta à sua dignidade. Mas quanto mais pensava, mais sua ira crescia, alimentada não apenas pelo desrespeito de um homem, mas pela lembrança ancestral de séculos de conflito entre seu povo e os hebreus. Por que me contentar em destruir apenas Mardoqueu? Murmurava ele para si mesmo nas madrugadas frias, quando apenas as estrelas testemunhavam seus pensamentos sombrios. Se ele é judeu, e se os judeus se consideram diferentes dos outros povos do reino, então todos eles são uma ameaça à unidade do império. Era uma lógica torta, nascida do ódio e nutrida pela sede de poder absoluto, mas que fazia sentido perfeito para um coração corrompido pela ambição. Hamã começou a observar os hábitos dos judeus espalhados pelas 127 províncias do reino. Eles tinham suas próprias leis, seus próprios costumes, seus próprios dias de descanso. Não participavam de certas festividades pagãs, não se curvavam diante de ídolos, mantinham-se separados em muitos aspectos da vida social do império. Para um homem que via diferença como ameaça, isso era combustível para um plano diabólico. Nas assembleias dos nobres persas, Hamã começou sutilmente a plantar sementes de suspeita. Há um povo espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do reino, dizia ele com a voz melosa de quem sabe manipular, mentes cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e elas não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. A estratégia era calculada como um jogo de xadrez, jogado por um mestre. Hamã não atacava os judeus diretamente por serem judeus, mas os apresentava como elementos desestabilizadores da ordem imperial. Em tempos de expansão e consolidação do poder, argumentos assim encontravam ouvidos receptivos entre aqueles que valorizavam a uniformidade acima da diversidade. E assim, enquanto Ester vivia seus primeiros meses como rainha, aprendendo os protocolos da corte e ganhando o amor de Assuero com sua sabedoria e gentileza, nas sombras do mesmo palácio, um inimigo ancestral afiava suas garras, preparando-se para desferir um golpe que poderia exterminar todo o povo judeu da face da terra. O ódio de Hamã crescia como erva daninha em solo fértil, alimentado pela humilhação diária de ver Mardoqueu permanecer de pé enquanto ele passava. Mas o que Hamã não sabia era que suas próprias palavras cheias de veneno estavam prestes a selar não a destruição dos judeus, mas sua própria ruína. Pois quem cava uma cova para o justo, nela mesmo cairá, e quem semeia vento, tempestade ceifará. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no 12º ano do rei Assuero, quando as amendoeiras floresciam nos jardins de Suzã e o ar carregava a promessa renovada da primavera, Hamã tomou uma decisão que ecoaria pelos séculos como um trovão sinistro. Em seus aposentos particulares, decorados com troféus de guerra de seus antepassados amalequitas e iluminados por lamparinas que faziam as sombras dançarem nas paredes como espíritos inquietos, ele mandou lançar Pur, que significa sorte, para determinar o dia e o mês em que executaria seu plano diabólico. Os dados sagrados dos caldeus eram pequenos cubos de marfim gravados com símbolos astronômicos, cada face representando forças cósmicas que os antigos acreditavam governar os destinos humanos. Hamã os segurava em suas mãos como se fosse o próprio destino, balançando-os enquanto murmurava encantamentos que havia aprendido dos magos babilônicos. O tinir dos dados ecoava no silêncio do aposento como sinos fúnebres anunciando morte prematura.
Você sabia que a palavra Purim, que deu nome à festa judaica que celebra a salvação do povo, vem exatamente desses dados que Amã lançou para escolher o dia da destruição? É uma ironia divina que o instrumento escolhido para a aniquilação tenha se tornado o símbolo da libertação. O sorteio foi lançado de mês em mês e os dados rolaram sobre a mesa de ébano como estrelas caídas buscando seu lugar no cosmos. Janeiro passou, fevereiro, março, abril. Mês após mês os dados indicavam não ainda, como se uma força invisível estivesse retardando a execução do plano maligno, dando tempo para que a providência preparasse seus próprios movimentos no tabuleiro da história. Finalmente, no 12º mês, que é o mês de Adar, os dados pararam com uma combinação que fez os olhos de Amã brilharem como brasas no escuro. Adar, sussurrou ele, saboreando a palavra como se fosse mel amargo na língua. Eram quase 11 meses de espera, tempo suficiente para preparar a logística de um genocídio que abrangeria 127 províncias, mas também tempo suficiente para que Deus preparasse a salvação através dos caminhos misteriosos que só Ele conhece. Com a data escolhida pelos dados da superstição, Amã solicitou audiência com o rei Assuero. Era uma manhã dourada quando ele caminhou pelos corredores do palácio rumo ao salão do trono, suas vestes de cortesão ocultando um coração negro como poço sem fundo. O rei o recebeu com o favor costumeiro, não suspeitando que o homem em quem mais confiava estava prestes a propor o maior crime da história do império. Há um povo espalhado e dividido entre os povos, começou Amã com a eloquência venenosa de uma serpente antiga. Em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e eles não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Cada palavra era calculada para despertar no rei a paranoia que todo governante carrega sobre possíveis rebeliões e desunião interna. Amã pintou um quadro sombrio de um povo que se recusava a se integrar completamente à cultura persa, que mantinha costumes estranhos que poderia representar uma quinta coluna dentro do império. Não mencionou que se tratava dos judeus especificamente, nem falou de sua animosidade pessoal contra Mardoqueu. Em vez disso, apresentou seu plano como uma questão de segurança nacional, uma necessidade estratégica para manter a coesão do reino. Se bem parecer ao rei, continuou ele, sua voz doce como mel envenenado, escreva-se que os destruam, e eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos dos que tiverem cargo da fazenda, para que os tragam aos tesouros do rei. A quantia era astronômica, equivalia a 2/3 da receita anual de todo o império. Era, ao mesmo tempo, uma demonstração do poder pessoal de Amã e um suborno irresistível para um rei sempre necessitado de recursos para seus projetos grandiosos. Assuero, ocupado com 1000 outras preocupações do governo de um império que se estendia por 3 continentes e confiando cegamente no conselho daquele que havia elevado acima de todos os príncipes, não investigou profundamente a proposta. O argumento da segurança nacional soou convincente, a oferta de dinheiro era tentadora e Amã havia-se mostrado eficiente em outras questões administrativas. O rei tirou seu anel de selar da mão e o deu a Ramã, o agagita, inimigo dos judeus. Era mais do que uma autorização, era uma transferência de poder absoluto. O anel real podia selar decretos que nem o próprio rei poderia revogar depois, leis que se tornavam imutáveis como as montanhas eternas. Essa prata seja dada a ti, disse Assuero, como também esse povo, para fazeres dele, conforme parecer,
bem aos teus olhos. Ramã saiu da presença do rei caminhando como se fosse dono do mundo, o anel real brilhando em seu dedo como um pequeno sol de ouro e poder. Nos aposentos dos escribas reais, homens habilidosos foram chamados para redigir o decreto mais sombrio da história persa. A tinta correu sobre o pergaminho como sangue profético, cada palavra carregada com a autoridade de um império que se estendia desde a Etiópia até a Índia. O decreto ordenava que no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, fossem destruídos, mortos e aniquilados num só dia, e que os seus bens fossem saqueados. Era um plano de extermínio total, sem exceções, sem misericórdia, frio e calculado como o próprio coração de seu arquiteto. Correios montados em cavalos celeres, ginetes reais, saíram apressadamente pela ordem do rei, levando o decreto selado com o anel real para cada província do império. O documento seria traduzido para todas as línguas locais e afixado nas praças públicas como lei irrevogável. Em poucas semanas, judeus desde as montanhas do Cáucaso até os desertos da Arábia saberiam que tinham uma data marcada com a morte. E assim, enquanto o anel de Assuero selava a sentença de morte de um povo inteiro, ele não sabia que estava assinando também a sentença de morte de sua própria rainha, pois Ester, a mulher que havia conquistado seu coração, carregava em suas veias o sangue daqueles que Amã havia condenado ao extermínio. Quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, quando a notícia do decreto real chegou aos seus ouvidos como um raio cortando o céu, sereno de uma tarde tranquila, ele rasgou as suas vestes com um gemido que brotou das profundezas de sua alma como água de uma fonte que há muito permanecia selada. O som do tecido se despedaçando ecoou pelo pátio de sua casa como o grito de um coração que se parte em 1000 pedaços, e cada fio desfeito carregava consigo uma oração desesperada ao Deus de seus pais. Nas ruas empoeiradas de Suzã, onde mercadores judeus haviam construído suas tendas e lojas durante décadas de vida pacífica no exílio, a notícia se espalhou como fogo em campo seco. Homens que passaram a vida inteira trabalhando honestamente, mulheres que criaram seus filhos na esperança de um futuro melhor, crianças que brincavam nas ruas sem saber que carregavam um sangue que alguém havia decidido exterminar, todos se viram de repente diante de uma sentença de morte que havia sido selada com a autoridade máxima do império. Mardoqueu se vestiu de saco e de cinza, os símbolos ancestrais do luto profundo que remontavam aos dias de Jó, quando aquele homem justo se sentou sobre as cinzas de sua vida destruída e ainda assim não amaldiçoou a Deus. O tecido áspero de saco roçava contra sua pele como lembrança constante da mortalidade, e as cinzas em seus cabelos grisalhos pareciam prematuros flocos de neve anunciando um inverno que poderia não ter primavera. Saiu pelo meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor, sua voz ecoando entre as muralhas de pedra como o grito de um profeta antigo anunciando o juízo divino. Suas palavras não eram apenas lamento pessoal, mas o gemido de uma nação inteira que se via órfã no mundo, sem terra própria, sem exército para se defender, dependendo apenas da misericórdia de um Deus que às vezes parece permanecer em silêncio quando mais precisamos de sua voz. Você sabia que o saco e a cinza eram símbolos de luto tão antigos na cultura judaica que já aparecem nos primeiros livros da Bíblia? Abraão se referiu a si mesmo como pó e cinza quando intercedeu por Sodoma,
reconhecendo sua pequenez diante da majestade divina, mas também sua dignidade como alguém que pode dialogar com o Criador. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém podia entrar pela porta do rei com veste de saco. Era uma lei persa que mantinha a corte isolada das tristezas do mundo exterior, como se o poder real pudesse se manter puro, apenas evitando o contato com o sofrimento humano. Mas ali, naquela fronteira entre o Palácio Dourado e o mundo real, Mardoqueu permaneceu como uma estátua viva do desespero, testemunho silencioso de uma injustiça que clamava aos céus. Em cada província onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto e jejum e choro e lamentação. Saco e cinza eram a cama de muitos, de Ecbátana nas montanhas até Mênfis no delta do Nilo, de Babilônia nas margens do Eufrates até as cidades comerciais da costa do Mediterrâneo. O mesmo ritual se repetia. Famílias inteiras se vestiam de luto, sinagogas ecoavam com cânticos fúnebres e o cheiro de cinzas se misturava ao perfume das especiarias nos mercados onde judeus trabalhavam lado a lado com seus vizinhos persas, sírios e babilônicos. O jejum que se espalhava pelas comunidades judaicas não era apenas abstinência de comida, mas uma forma de oração corporal, um grito que subia aos céus não apenas através da voz, mas através de cada célula do corpo que sentia a proximidade da morte. Crianças que mal entendiam o que estava acontecendo, viam seus pais chorarem e aprendiam que às vezes a vida reserva dores que não podem ser explicadas com palavras simples. Nas casas judaicas, onde a luz do Shabat havia brilhado por gerações, como farol de esperança em meio à escuridão do exílio, as famílias se reuniam não mais para celebrar, mas para lamentar juntas. Avós contavam histórias dos tempos, quando o povo vivia em sua própria terra, quando o templo em Jerusalém ainda fumegava com os sacrifícios e os levitas cantavam nos átrios sagrados, e essas memórias pareciam agora sonhos de um paraíso perdido que talvez nunca mais pudesse ser recuperado. As mulheres, que na cultura judaica eram guardiãs das tradições domésticas, se perguntavam se valia a pena continuar ensinando aos filhos as orações antigas, se teria sentido preservar costumes que talvez morressem com elas no 13º dia de Adar. Algumas escondiam seus objetos, rituais mais preciosos, enterrando-os como tesouros que talvez um dia, se houvesse sobreviventes, pudessem ser encontrados e usados para reconstruir uma vida que parecia prestes a se extinguir para sempre. Os rabinos e sábios judeus, homens cuja vida havia sido dedicada ao estudo da lei divina e à interpretação dos caminhos do Altíssimo, se encontravam diante de um mistério que desafiava toda a sua sabedoria acumulada. Como entender que Deus permitiria tal calamidade sobre seu povo escolhido? Como explicar que a mesma providência que havia libertado os hebreus do Egito, que havia derrubado as muralhas de Jericó, que havia dado vitória a Davi contra Golias, agora parecia permitir que um único homem movido pelo ódio condenasse uma nação inteira ao extermínio? Mas mesmo em meio ao desespero mais profundo, sussurravam entre si as palavras dos Salmos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eram palavras que seus antepassados haviam murmurado em outras horas escuras, durante os cativeiros babilônico e assírio, durante as perseguições de reis tiranos, durante as longas noites do exílio, quando parecia que Deus havia se esquecido completamente de suas promessas. E assim, enquanto um povo inteiro se preparava para morrer,
enquanto o luto cobria as comunidades judaicas como um manto fúnebre que se estendia por todo o Império Persa, no Palácio Dourado de Suzã, uma jovem rainha que ainda não sabia de sua própria sentença de morte estava prestes a descobrir que às vezes o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar para cumprir propósitos que nossa mente pequena jamais poderia conceber, mas que o coração de Deus havia planejado desde antes da fundação do mundo. Quando as servas de Ester e os seus eunucos chegaram aos aposentos reais, com notícias de que Mardoqueu estava à porta do palácio vestido de saco e cinzas, a rainha se perturbou em grande maneira, como se uma pedra gelada tivesse se alojado em seu peito. Ela conhecia seu primo adotivo como homem de temperamento sereno, que enfrentava as dificuldades da vida com a paciência de quem aprendeu a confiar nos caminhos divinos, mesmo quando eles parecem tortuosos demais para a compreensão humana. Ester enviou vestes para vestir a Mardoqueu e fazer tirar o saco de sobre ele, mas ele não as aceitou. A recusa foi como um grito silencioso que ecoou pelos corredores do palácio. Uma mensagem que dizia mais do que 1000 palavras. Havia algo acontecendo que era grave demais para ser resolvido com gestos de gentileza, profundo demais para ser consolado com presentes, urgente demais para aguardar protocolos palatinos. Então Ester chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que havia sido posto ao seu serviço, homem de confiança cuja lealdade havia sido testada em diversas situações delicadas. Ela o mandou a Mardoqueu para saber que era aquilo e por que causa era. Era uma tarde dourada quando Hataque atravessou os jardins do palácio rumo à praça da cidade onde Mardoqueu aguardava, suas vestes de saco contrastando com o luxo que o cercava como uma nuvem sombria num céu claro. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, e a declaração da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelos judeus, para os destruir. Suas palavras saíam como sangue de ferida profunda, cada sílaba carregada com o peso de uma nação inteira condenada à morte. Ele deu também a Hataque a cópia da escritura da lei que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Ester, e lhe participasse o caso, e lhe mandasse que entrasse ao rei, a rogar-lhe e a suplicar-lhe pelo seu povo. Quando Hataque voltou aos aposentos reais, carregando não apenas as palavras de Mardoqueu, mas também uma cópia do decreto que selava o destino dos judeus, Ester sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Suas mãos tremiam quando segurou o pergaminho e seus olhos percorriam as palavras fatais como alguém que lê sua própria sentença de morte. Ali estava, escrito com a autoridade do império mais poderoso da terra, a ordem para exterminar seu povo, incluindo ela mesma, sem que o próprio rei soubesse que havia condenado sua amada esposa. Você sabia que na corte persa existia uma lei que proibia qualquer pessoa, mesmo a rainha, de se apresentar diante do rei sem ter sido chamada. A pena para quem violasse essa regra era a morte imediata, a menos que o rei estendesse seu cetro dourado em sinal de perdão, algo que dependia inteiramente de seu humor no momento. Ester mandou dizer a Mardoqueu, através de Hataque: todos os servos do rei, no povo das províncias do rei, bem sabem que qualquer homem ou mulher que entrar ao rei, no pátio de dentro sem ser chamado, uma só lei há acerca dele: que morra, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Era um dilema que partiria qualquer coração humano. Salvar seu povo significava
a arriscar sua própria vida de uma forma quase suicida. Se ela entrasse sem ser chamada e o rei estivesse de mau humor ou simplesmente distraído, ela morreria antes mesmo de conseguir falar. Mas se não fizesse nada, ela e todos os judeus do império morreriam no 13º dia de Adar de qualquer forma. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, suas palavras foram como flechas de fogo que atravessaram toda a hesitação e alcançaram o âmago da questão. Não cuides que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Essas últimas palavras ecoaram nos aposentos reais como profecia antiga. Para tal tempo como este. Mardoqueu estava dizendo que talvez toda a jornada de Ester, desde a orfandade até o palácio, desde a jovem simples até rainha do império, talvez tudo isso tivesse sido orquestrado pela providência para este momento exato, para esta escolha que poderia salvar uma nação inteira da extinção. Ester passou a noite em oração e reflexão, caminhando pelos jardins perfumados de seus aposentos, onde a luz da lua prateada se refletia nas águas das fontes como lágrimas de estrelas. Ela pensava em sua infância simples, nas histórias que Mardoqueu contava sobre Deus, libertando seu povo no passado, nas noites quando ela dormia, sem saber que um dia o destino de milhares dependeria de sua coragem. Quando amanheceu, com os primeiros raios de sol dourado atravessando as cortinas de seda de seus aposentos, Ester havia tomado sua decisão. Mandou resposta a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu, e as minhas servas, também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Era uma declaração de guerra contra o medo, um grito de fé que ecoaria pelos séculos. Ester havia escolhido arriscar tudo para salvar seu povo, confiando que o mesmo Deus que havia guiado seus passos até ali não a abandonaria na hora da maior necessidade. O jejum de 3 dias seria uma preparação espiritual, um tempo para que todo o povo judeu de Suzã se unisse em oração, pedindo que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó guiasse as palavras e os passos de uma jovem rainha que estava prestes a arriscar sua vida pela salvação de uma nação. Se você acordou agora, me conte nos comentários qual foi o sonho que você teve. Afinal, sonhos também fazem parte da nossa história. Assim fechamos esta noite sagrada, deixando você entregue ao descanso. Quem sabe, nos sonhos, José, Ester ou Davi não venham lhe contar um segredo guardado há milênios. Boa noite, viajante da palavra.